Então, gente, hoje eu tô aqui com a Thaís. Thaís é uma paciente muito querida, tá? E que teve uma ligação não só pela assistência, mas até uma lembrança da minha infância. Depois a gente pode explicar essa lembrança, ela sabe o que que é. E a gente vem conversar um pouquinho do caso dela hoje, um caso bem desafiador, cheio de muitas surpresas, uma situação que a princípio a Thaís e o Farias estavam um pouco desanimados, mas a gente teve boas surpresas com o desenrolar da história deles e hoje a gente está aqui. A Thaís já está com quantas semanas, Thaís? 32 semanas. 32 semanas, já está aí, já na reta final. É isso. E me conta um pouquinho da tua história. Bom, prazer estar aqui, doutor Marcelo. Alguém que cuidou tão bem de mim, né? Eu lembro o dia, né, quando você falou aí da infância, eu lembro do dia que eu fiquei até... Sabe quando você fica desnorteada com tudo que aconteceu na sua vida? E você procura todos os métodos possíveis, todas as pessoas, todas as referências. E aí, quando de repente o Farias, meu marido, foi no Instagram do Dr. Marcelo e pesquisou vozão, vovô e todos os tipos. E aí viu que o Dr. Marcelo era torcedor do Ceará, do nosso vozão. E logo em seguida enviou uma mensagem, né? Sabe quando você não tem noção de preço, você não sabe se atende por plano, você não tem ideia de absolutamente nada. E o doutor Marcelo prontamente atendeu a gente muito rápido, né? Com a agenda que eu entendo que deva ser absurdamente lotada, mas atendeu a gente muito rápido através desse contato que começou do Ceará. E, é, e eu vim realmente muito desesperada, porque eu digo que a gente não pode desconsiderar nenhuma perda, né? A gente precisa, sim. Uma perda já é muito sério e a gente precisa investigar, né? E eu, com 27 anos, perdi meu primeiro bebê, né? De uma forma, assim, que foi um aborto espontâneo muito precoce, com 4 semanas, que era o período, geralmente, da menstruação. Eu achava que estava menstruando, quando, na verdade, já era o aborto. E aquilo ali, é normal, 30% das mulheres perdem o primeiro filho e tudo, mas aquilo ali ficou e o tempo passou. E aí veio uma segunda gestação, né? E toda a fé do mundo, vai dar tudo certo, porque eu não tenho nada, é normal perder o primeiro filho e tudo. E com 5, 6 semanas a gente começou a perceber que não estava se formando, né, o embrião. A gente tinha um saco gestacional, tinha algo estranho dentro, mas... Já na segunda gestação. Já na segunda. Não existia a formação, a vesícula, não era um bebê. E aí essa gestação foi interrompida muito rápido, né? E aí veio. Vamos procurar, né? Minha médica, minha obstetra, doutora Sonali, falou, olha, tem um cara que é uma sumidade, referência aqui, vá nele, porque a gente precisa investigar o que está acontecendo. E aí foi quando eu encontrei o doutor Marcelo e aí eu digo que surgiu, né, uma luzinha no fim do túnel, né? Não só isso, como eu vejo Deus em tudo, né? E eu acho que a mão do médico tem Deus envolvido. E aí a gente começou, né, doutor Marcelo, todos os inúmeros exames que eu nem sabia que existiam. Aproveitar essa parte introdutória que a Thaís colocou e que, infelizmente, a gente precisa conversar sobre isso e até estar aqui conversando. Eu sei que você vai colocar nas suas mídias sociais e a gente também vai aproveitar para desmistificar muita coisa que é colocada, né? Uhum. Primeiro, que uma perda gestacional é comum, esquece e vai em frente, engravida de novo, que vai dar certo. Isso a gente tem que desmistificar. Por mais que seja comum, a gente tem que avaliar toda a perda gestacional e existe um momento para ser feita essa investigação, porque às vezes adequações bem simples na rotina daquela paciente, daquele casal, já vai diminuir muito o risco de ter uma segunda perda gestacional. Então, uma perda gestacional não é comum, tá? A gente não pode banalizar nem normalizar a perda gestacional, qualquer que seja ela, em qualquer período da gravidez.
Duas, aí já é mais grave ainda, realmente precisa ser investigado. Antigamente tinha um conceito de perda gestacional de repetição somente depois da terceira perda. Então muitos colegas ainda têm esse pensamento de se investigar somente depois de uma terceira perda. Hoje o conceito já é de 2 perdas ou mais. Então, 2 perdas ou mais a gente já define como sendo perda gestacional. E a outra coisa que você colocou, que a gente também ainda tem um mito em relação a isso, que muitas mulheres dizem, eu engravidei, mas tive uma perda, mas eu não conto essa como sendo uma perda, porque não tinha nem embrião. Meu médico falou que não tinha embrião, eu não contasse como uma perda. Não tinha embrião na visão do ultrassom. Mas quando você tem um beta-HCG positivo, quando você tem um ultrassom que foi visto um saquinho gestacional, existiu um embrião da cavidade uterina que estava tentando se implantar e que infelizmente não evoluiu de uma forma muito precoce. Ele não teve tamanho suficiente para ser visto no ultrassom. Então não é que a gestação seja sem embrião, que o laudo que muitas pacientes recebem do exame da ultrassonografia é como gestação anembrionada, mas ela é anembrionada na visão do ultrassom naquele momento. Na verdade tinha embrião, mas o embriãozinho não teve a sua evolução natural. Então você procurou, teve esse detalhe aí do vozão, não sabia que meu Instagram denunciou, doutor. Denunciou. Tinha até uma foto sua com uma blusa do Ceará, acho que foi em outro país até, que a gente foi procurar. Mas eu para evitar polêmicas, e até porque a minha esposa é torcedora do outro time da capital, eu não coloco muita coisa de futebol. Mas, enfim, a gente não pode negar as raízes. Eu lembro que você procurou e a gente começou a fazer a investigação. Sim. Tá? Foram vários exames, como eu disse, exames os quais eu nem sabia da existência, né? Inclusive quando a pessoa, pai 1, será que tem a ver com pai, né? Todo mundo pensa, né? Mas pai 1, o que é? E aí a gente fica, sem saber que exames são esses e para que servem. E aí veio tudo isso, são exames genéticos, exames que inclusive vão para fora, vão para São Paulo para poder trazer o resultado para a gente aqui em Fortaleza. E aí a gente começou a fazer vários exames, inúmeros mesmo, inclusive existe um tempo, doutor, para realizar todos eles, porque uns demoram mais e tudo. E aí eu lembro que cada exame que saía eu ficava desesperada, já, Isa, pelo amor de Deus, porque eu não queria incomodar, a sua vida deve ser muito, enfim, lotada. E aí Isa, pelo amor de Deus, isso aqui é alguma coisa? Isa é a nossa enfermeira, a Isadora, que por coincidência também é amiga da Thaís. Isso, estudou comigo, no mesmo colégio. E aí eu ficava, Isa, pelo amor de Deus, me ajuda. Isso aqui é o quê? É bom, é ruim? E aí eu acho que ela também falava, não, amiga, peraí, eu vou falar com o doutor Marcelo, vou entender um pouco. Mas cada exame eu rezava para ter alguma coisa. Porque a gente sabe que hoje tem muito caso de infertilidade, e sem motivo, os exames certos e a pessoa não consegue simplesmente engravidar, doutor? E eu só rezava para que existisse alguma coisa, que a gente tivesse um tratamento. E aí começaram as alterações nos exames. E então eu disse, não, então agora a gente pelo menos tem um rumo, E aí foram alguns exames, eu queria que o senhor falasse até quais foram esses exames e que deram alterados e o que porque acho que tem tanta gente que não sabe nem que existem esses exames e acho que procurar um profissional adequado é exatamente encontrar essa luz no fim do túnel para descobrir o que você tem, Isso. Eu lembro que na sua primeira consulta você já trouxe alguns exames e alguns daqueles resultados já justificariam as perdas. Uhum. Por exemplo, o quadro dos miomas, Mioma é um tumor benigno da parede do útero e que, dependendo do tamanho e da localização do mioma, ele pode contribuir para as perdas gestacionais. Mas aqui fica a orientação é que a gente faça a investigação completa.
Porque muitas vezes a gente se prende a um diagnóstico, esquece de fazer a investigação dos outros fatores e acaba que pode existir fatores associados. Imagine se a gente tivesse focado somente na questão do mioma, tivesse até tratado o mioma e tivesse esquecido ou não relevasse as outras possíveis alterações. A gente poderia estar focando num tratamento e você iria ter uma nova perda porque deixou de fazer a investigação completa. Então essa é uma orientação que eu acho que precisa ficar. Teve as perdas, para e investiga, faz a investigação mais completa possível. E aí entram diversas causas, né? As próprias causas anatômicas, que seriam alterações do útero. E aí durante a investigação a gente encontrou uma outra alteração, que você vai me falar depois da sua angústia, que foi uma alteração nas trompas, mas a alteração nas trompas não tem uma relação direta com as perdas, talvez mais relação com a infertilidade. E aí existe um protocolo de investigação que a gente faz a pesquisa de fatores anatômicos, fatores genéticos, hormonais, imunológicos, infecciosos. E no seu caso eu lembro que além do fator anatômico, a gente teve alterações relacionadas à coagulação do sangue, que a gente pode comentar mais adiante, que seriam as trombofilias. E existiam alterações também da tua resposta imunológica, de como que o corpo da mãe reage quando encontra com o embrião, que a gente chama disso de alterações imunológicas. Existem alterações autoimunes e alterações que a gente chama de aloimunes, né? E interessante você colocar que rezava para encontrar algum problema, né? Isso é um dilema, a gente vê pacientes que torcem para encontrar algum problema e ter o que fazer, um tratamento, enquanto que outros ficam meio que fugindo, eu não queria encontrar nada, né? Então a gente tem essas duas visões, né? Aí eu vi de você como foi receber esse diagnóstico, assim, na sua visão dos diagnósticos, e aí depois a gente comenta cada um deles. Como você disse, quando a minha obstetra falou, né, para eu procurar o especialista e tudo, ela disse assim: Thaís, é muito bom que você encontre algo, porque se você encontrar alguma coisa, a gente pode saber o que fazer. Se você não encontra nada, você pode viver realmente nisso. Você engravida, perde, e a gente nunca vai saber a causa real disso, né? Como eu engravidei 2 vezes, teoricamente eu disse, não, então eu posso engravidar, né? E aí quando surgiram essas alterações nos exames, e que tinha um jeito que era o melhor, né? A trombofilia a gente conseguia tratar com a medicação, né? Assim que engravidasse, e a alteração nas células NK, a gente poderia fazer a medicação, né? Para melhorar o sistema imunológico, e eu consegui realmente engravidar e usar isso nos 3 primeiros meses de gestação, que foi o que a gente fez. Então, eu fiquei até muito feliz por isso ter acontecido, né? Apesar de depois a gente descobrir uma endometriose e depois também essa alteração nas trompas, né? Que uma estava 100% obstruída e outra estava parcialmente, né? Obstruída. E um endometrioma no ovário esquerdo. Então, a trompa que estava obstruída, o ovário estava ok, mas a trompa que estava parcialmente, o ovário tinha um endometrioma. Então, acabou dificultando mais ainda, né? Eu digo que o ciclo foi fechando, porque antes o problema era segurar o bebê, e agora o problema era engravidar e segurar. Então, naquele momento, né, de descobrir tudo isso, eu estava, inclusive, no meu período fértil, quando eu fui para o Dr. Marcelo, com todos os resultados, né, para a gente saber o que a gente ia fazer a partir de agora. E eu falei até a seguinte coisa: doutor, estou no período fértil, eu posso tentar engravidar normalmente? Ele disse, pode. E eu ainda perguntei, doutor, é impossível que eu consiga engravidar? Ele disse, Thaís, eu nunca vou falar que alguma coisa é impossível. E realmente quem somos nós, né, para dizer que algo é impossível? Nada é impossível para Deus. E aí eu saí dali, já com todo o orçamento da FIV, a gente ia realizar a FIV, já estava tudo certo.
Inclusive, já estava pesquisando para ver toda a questão da medicação, quanto que ia chegar, quanto que ia aplicar. E aí eu fui presenteada, né? Deus operou, né? Me deu o meu milagre, que é o Bento, que está na minha barriga. Ai, é muito difícil falar do Bento e não chorar, porque realmente foi assim, imagina você sair do consultório com tantos diagnósticos, com tantas coisas, na cabeça a mil, né? Não é só um investimento, né, doutor? A gente não está falando só de dinheiro, a gente está falando de um sonho, né? E que a gente quer realizar ele da forma natural, mas que muitas não conseguem. E graças a Deus existe a FIV, né? Para a gente recorrer a isso. Mas aí, quando foi dia 26, um domingo, eu mandei mensagem pro doutor Marcelo: doutor, isso é um positivo? Eu não tô acreditando. Aí eu fiz inúmeros testes, inclusive eu postei esses dias vários testes que eu tenho lá em casa, todos positivos, e eu não conseguia simplesmente acreditar, porque era como se fosse assim, minha última chance, sabe? Tu tá nos 45 do segundo tempo e tu faz o gol no 44, 59 e não tem minutos a mais. E foi isso. E aí meu positivo veio, né, na minha última tentativa. E aí, doutor Marcelo, olha, amanhã você esteja aqui na clínica, a gente já vai começar a aplicação da célula NK, você compra o Clexane, você compra o progesterona. Eu disse, meu Deus, minha vida mudou de um dia para o outro. E aí, no outro dia, eu estava, né, lá, meu positivo, fazendo todas as medicações, comprei a enoxaparina, né, para começar. E aí foi evoluindo, né, de uma forma bem mais saudável do que eu imaginei, né? Claro que com várias limitações, porque uma gestação agora, depois de 2 perdas, ela é um pouco mais delicada, né? A gente tem que ter mais cuidado. É como a doutora Silane fala muito, Thaís, sua gestação é uma gestação abençoada, então a gente tem que cuidar mais do que as outras. Então, foi isso, né? Só deixar claro, como você comentou, na realidade são 2 diagnósticos bem diferentes, né? Você tem um diagnóstico de perda gestacional de repetição e aí em seguida, durante a investigação, a gente viu alterações na anatomia da trompa, sinais sugestivos de endometriose, que isso levaria a um segundo diagnóstico, que seria a dificuldade para engravidar. Não é porque a paciente teve perda gestacional que ela precisa fazer uma fertilização in vitro. Depende aí do diagnóstico. Se ela teve perda gestacional e o casal tem alterações genéticas, ela pode se beneficiar com a fertilização in vitro para a gente fazer o estudo do embriãozinho, se ele tem alguma alteração genética, antes da transferência. No seu caso, é porque a gente, durante a investigação, encontrou fatores que dificultavam uma gravidez natural. E aí, essa seria a recomendação. Uma trompa obstruída, por um lado, que aí impossibilitava a gravidez, e a trompa, que era pérvia, não tinha o melhor ovário. Então, isso poderia levar a uma dificuldade para engravidar. E aí, casais que demoram fazer a virada de chave, demoram procurar a fertilização in vitro, vai surgir um outro fator, que é a idade da paciente. Então, isso às vezes as pacientes se sentem nessa pressão, mas a gente está para orientar o melhor caminho. Aí vamos explicar direitinho cada um dos problemas, né? Então, a gente tinha essa alteração anatômica, né? A questão dos miomas e a alteração da trompa. A princípio eram alterações que não provocariam a perda gestacional. Então vamos focar no tratamento das outras 2 condições. Uma que foi a trombofilia, e aí a gente precisa parar e explicar um pouco sobre trombofilia. E outro são as alterações imunológicas que tinham principalmente com foco nas células NK. Trombofilia. Trombofilia é uma condição que faz com que o sangue da gente fique mais, vamos dizer assim, coagulável, fique mais viscoso, que ele promove a formação de trombos com maior facilidade. Existem trombofilias que são adquiridas e trombofilias que são hereditárias, que a paciente já nasce com essas trombofilias. As adquiridas, principalmente a mais conhecida de todas, é a síndrome antifosfolípide.
e essa não tem a menor dúvida que ela causa perda gestacional e complicações na gravidez. Então, mas esse não era o seu diagnóstico. Essas pacientes que têm SAF, elas precisam ser tratadas, não se tem dúvida. Trombofilias hereditárias, que foi o seu diagnóstico. Existem algumas que têm um risco maior de trombose e outras que têm um risco menor de trombose. E aí, quando a gente vai para os especialistas, quando vai para a literatura médica, existe uma dúvida tremenda em relação à necessidade de diagnóstico e tratamento dessa condição em pacientes que têm perdas gestacionais de repetição. Mas algumas trombofilias têm um risco grande de trombose e nessas situações a gente tende mais ao tratamento do que esperar e pagar para ver, apesar de não se ter um consenso geral na literatura. No seu caso, você tinha uma associação de algumas trombofilias que têm um menor risco, mas que elas juntas potencializavam a ter um risco de moderado a alto. Você tinha a alteração da metileno tetraidrofolato redutase, é um nome assim bem comprido, bem feio, mas que essa não é uma trombofilia de alto risco, é uma trombofilia com risco baixo, que quem tem só essa alteração talvez não precise tratar. Mas você tinha uma outra também, que era do pai 1, inibidor do plasminogênio ativado, não é o pai do Bento, é o inibidor do plasminogênio ativado da Thaís que estava alterado. E a sua alteração da metileno tetraidrofolato redutase aumentou os níveis da sua homocisteína. E aí, quando se tem níveis de homocisteína aumentado, existe a recomendação do tratamento com a heparina. Então, no seu caso, existia essa recomendação formal, porque era uma união de pequenas alterações que elas juntas aumentaram esse risco. O tratamento é feito com enoxaparina, uma medicação que se aplica diariamente, durante toda a gestação e pelo menos umas 6 semanas após o parto. Após o nascimento do Bento, você ainda vai utilizar. Sim. Então, essa é o diagnóstico da trombofilia. Muitas pacientes têm curiosidade, outras pacientes já relataram que tem quadros de trombofilia, a Mariana Rios e várias outras, eu acho que a Sabrina Sato relatou também. Então, se fala, a gente pesquisa e em algumas situações se tem muita controvérsia, por isso que é bom a gente discutir caso a caso. O tratamento é relativamente simples, os riscos de efeitos colaterais com essa medicação não são tão altos, né? Eu acho que você só se sentiu incomodada com algumas aplicações que ficaram roxinhas no local. Só isso. E com o barrigão agora tem que encontrar um local para aplicar. Já tem que mudar, verdade. Depois a gente tem o outro diagnóstico, que é esse da parte imunológica, que é um diagnóstico relativamente recente. Existe uma polêmica em torno desse diagnóstico também, mas a cada dia a gente tem uma certeza maior e um nível de evidência maior para esse diagnóstico e tratamento, tá? Recentemente até eu participei da publicação de algumas diretrizes da Sociedade Americana de Imunologia da Reprodução que padroniza a investigação e tratamento dessas condições. Resumindo, né, que a gente vê que muita paciente tem curiosidade em relação ao tema e que algumas vezes não é feita essa investigação. O embrião, eu costumo dizer que o embrião é uma terceira pessoa na relação do casal. É totalmente diferente do Farias e totalmente diferente da Thaís, mas feito com a cimentinha da Thaís e do Farias. Mas esse embrião, na hora que ele está tentando se implantar lá no útero, ele pode ser encarado como uma ameaça. O sistema imunológico da mãe pode achar que aquela terceira pessoa é uma ameaça à integridade, à saúde da mãe, na saúde da Thaís. Então, existem células de defesa no nosso corpo que a principal célula se chama célula NK, traduzindo células natural killer ou então células assassinas. A primeira linha de combate do nosso sistema imunológico. E quando essa célula lá no útero ela não consegue identificar o embrião como sendo algo bom, como sendo o embrião, ela pode atacar esse embrião como sendo uma forma de defesa. Então, existem exames que a gente pode fazer para fazer essa investigação e também existe tratamento.
que foi o que foi recomendado no seu caso. Você tinha essas células mais agressivas do que o habitual, a gente chama isso de hiperatividade das células NK, e a gente precisa controlar essa agressividade, tem que dar um sossega-leão para essas células. E que o tratamento mais utilizado atualmente, o mais recomendado, é com a infusão de alguns lipídios, né? Lipídio mesmo, gordura, sendo que são gorduras boas, gorduras que agem no sistema imunológico e que diminuem a agressividade dessas células NK. Isso a gente faz nos primeiros 3, 4 meses da gestação, que é quando a placenta está se formando, quando o sistema imunológico da mãe está aceitando aquele ser estranho, o embrião. Uma vez que está bem estabelecida, que está bem implantada a placenta, que é por volta ali de umas 14, 16 semanas, a gente libera desse tratamento. Mas o tratamento com a heparina, esse risco de tromboembolismo acontece a gravidez toda e até o pós-parto. Então isso foi o que a gente fez no caso de vocês e que felizmente deu certo. Entendeu? Sim. Doutor, uma pergunta assim que eu acho que muita gente está se fazendo, né? Sobre a quantidade de casos hoje que se vê de trombofilia. Isso tem se transformado, porque assim, existe a trombofilia genética e a adquirida, que é o que o senhor explicou. Mas existe algum conceito, por que isso hoje está acontecendo tanto, ou é porque a gente ignorava antigamente as perdas gestacionais, né, e considerava realmente o aborto algo normal? Primeiro, é uma condição que é relativamente nova. As primeiras trombofilias hereditárias, principalmente essas que têm uma relação maior com as perdas gestacionais e com as complicações, elas foram descritas na década de 80, 90 para cá, né? A descrição, quando ela foi diagnosticada a primeira vez e que colocaram isso como sendo uma condição que aumentaria o risco de trombose. Então, da década de 80, 90, que começaram os primeiros estudos dessas associações. Então, a gente tem pouco tempo aí, tem 20, 30 anos no máximo. E aí, dos primeiros estudos até se levar para a prática, isso demora um certo tempo e é o que a gente está observando hoje. Tá? E ainda existe essa polêmica se realmente ela provoca as perdas gestacionais ou não. O que se sabe que essas trombofilias, elas aumentam o risco de trombose. Então, quem tem trombofilias hereditárias, que vão se submeter a um procedimento cirúrgico, alguma situação que vai aumentar o risco de trombose, precisa realmente fazer o tratamento. O que a gente observa, e isso a literatura tem mostrado, é um aumento do número de perdas gestacionais. Tá? Isso, a prevalência, a quantidade de casais que estão tendo perdas gestacionais está aumentando. Talvez não só as trombofilias que têm sido dadas mais diagnóstico, mas por outras condições. As mulheres tendo filho cada vez mais tarde, quanto maior a idade, maior o risco de perda. Os números de obesidade aumentando cada vez mais, e a obesidade tem relação com perda. Fatores ambientais. Então, tudo isso levando a um maior quadro de perda gestacional de repetição e que são condições que a gente vai investigar mais as trombofilias. Então, levando a um maior número de diagnóstico de trombofilia, indiretamente pelo aumento do número de casos de perda gestacional. Sim, eu ouvi falar que, inclusive, a resistência insulínica ela é um dos fatores, né, que dificultam a gestação, você conseguir engravidar, né? Sim, a resistência à insulina tem uma relação forte, por exemplo, com o síndrome de ovário policístico, que é uma condição que leva à dificuldade para engravidar. Síndrome de ovário policístico também leva a um maior risco de perda gestacional. E parece que a resistência à insulina está envolvida nisso, aumentando o risco de perda, aumentando o risco da dificuldade para engravidar. E pacientes com ovário policístico, com a síndrome do ovário policístico, quando engravida, independente delas terem ou não trombofilia, elas também têm um risco maior de tromboembolismo. Geralmente são mulheres que estão acima do peso, a resistência à insulina leva a lesões nos vasos e essas lesões no vaso levando também ao aumento do risco de tromboembolismo.
E, doutor, o que eu vejo muito, né? Eu disse até no meu vídeo que a gente não deve ignorar as coisas que acontecem ao longo da vida da gente. Eu lembro quando eu era adolescente que eu tinha que ir para casa toda vez que eu estava no período menstrual, porque eu tinha muita cólica e era surreal. Eu tinha que ir para o hospital, tomava Tramal, tomava Buscopan, tomava Biprofenil, tudo que imaginar, tudo que tivesse no hospital eu usava porque eu sentia tanta cólica, né? E esse cisto hemorrágico, que inclusive a gente viu, né, nos primeiros exames que nós fizemos, ele sempre esteve presente, né? Então, o que é que os médicos da emergência muitas vezes falavam? Ah, é um cisto, quando você menstruar, ele sai. E aí eu vejo o quanto eu poderia ter descoberto isso se fosse mais falado, sabe? A endometriose, ela ainda é um tema que eu acho que ela ainda está muito escondido, né? Que hoje se investiga tantas coisas, mas a endometriose, por exemplo, eu vim descobrir agora, recentemente, mas talvez eu já tivesse há muitos anos, né? Então, essa questão do sangramento maior, essa questão das dores, né, das cólicas, e eu percebi que quanto mais idade eu ia avançando, mais dores, cólicas, incômodos eu passava a sentir. Você descreveu um quadro típico da mulher com endometriose, tá? A endometriose, ela se manifesta principalmente com dor durante a menstruação e alterações no fluxo menstrual. E aquelas que desejam engravidar, elas podem ter maior dificuldade. Então, como você falou, eu tinha dores menstruais e as dores elas foram piorando ao longo do tempo. Então, é um quadro típico que necessitaria a investigação. O grande problema no passado é que a gente não tinha métodos de investigação de endometriose que davam uma acurácia desse diagnóstico. Ou a paciente era submetida a uma cirurgia para ter o diagnóstico de endometriose, ou ela ficaria com aquela suspeita. Os métodos de imagem melhoraram bastante e hoje a gente tem, através da ultrassonografia com preparo intestinal, que é o mapeamento de endometriose, ou a ressonância nuclear magnética, você consegue dar o diagnóstico. E isso já é aceito como uma forma de diagnóstico, o que a gente não tinha no passado. Então, no passado, além da banalização, da normalização da dor, isso é cólica menstrual mesmo, vá para casa, tome a medicação que você melhora. Existia isso, por uma falta de conhecimento sobre o assunto, mas existia também essa limitação dos métodos para diagnóstico. No passado, existem estudos que mostram que entre o início dos sintomas até o diagnóstico da endometriose, poderia chegar até 10 anos, tá certo? Então, imagine vamos dizer assim, as repercussões e as sequelas que essa endometriose levaria para a vida da mulher. Não só na qualidade de vida, mas também na questão reprodutiva, tá? Na questão da reserva ovariana dela, que a endometriose pode comprometer a reserva ovariana. Endometriose e perda gestacional, que é outro tema polêmico, endometriose tem uma relação clara com a dificuldade para engravidar. Com perda gestacional ainda se tem dúvida. Existem estudos que sugerem que realmente a endometriose, além da dificuldade para engravidar, também pode contribuir para complicações gestacionais, como pré-eclâmpsia, como perda gestacional, como baixo peso. Existem alguns estudos que tentam mostrar essa associação. Ainda não tão clara como a infertilidade, mas pode ter essa associação. O que eu vejo é que realmente existe esse intervalo de tempo muito longo até você descobrir, né? Eu, por exemplo, descobri com 34 anos, né? E quanto tempo eu venho sofrendo com isso, com os sintomas, né? E nem sempre, né, doutor? Tem sintomas aparentes, assim, para que você vai investigar. E eu acho que a gente precisa realmente falar mais sobre isso, sobre o tema, sobre endometriose e pesquisar realmente a fundo tudo, né? Eu acho que não é só questão imunológica, não é só questão... É realmente tudo. É exame de imagem, é exame genético e associar tudo para ver qual que realmente é a causa, né? Eu vejo que hoje a gente está com números de tentantes absurdo, né? Muito maior até do que eu engravidei sem querer. Hoje está diminuindo até bastante, né? Você disse que as pessoas
Inclusive estão deixando para engravidar muito tarde, né? A gente vê as famílias antigas engravidavam com 18 anos, 16 anos. Nossa expectativa de vida está aumentando cada vez mais. Hoje um idoso, ele é um idoso, sei lá, 70. Meu sogro eu não consigo nem chamar que o cara é idoso. O cara trabalha com 88 anos. Se eu conseguir chegar... E grita um gol nas alturas, né? E se eu conseguir chegar a 88 anos trabalhando, estou muito feliz. Mas a gente já teve, inclusive, matérias que uma velhinha de 40 anos morreu. Né? Foi invadir a casa dela e ela morreu. Então, a gente já existiu esse momento, né? A gente está, com certeza, evoluindo muito, né? Mas a gente já existiu um momento que o velhinho tinha 40 anos. E hoje, temos velhinhas de 40 anos tentando engravidar, porque deixa realmente para muito... Isso é um fenômeno global. As mulheres, elas adiando a maternidade por vários motivos, pessoais, profissionais, às vezes até motivos de saúde. Mas é uma tendência mundial. No Brasil, a média da idade do primeiro filho já está se aproximando ali aos 30 anos. Na Europa, você tem vários países que as mulheres estão tendo o primeiro filho com 32, 34, 35 anos. Então, às vezes, ela não vai ter dificuldade para engravidar naquele primeiro, mas quando ela for para o segundo, ela já vai ter a sua dificuldade para conseguir engravidar naturalmente. E aí as famílias estão diminuindo, né? Também. É uma que a gente chama de uma crise reprodutiva global. Tem estudos que mostram que até o ano 2100 a população do mundo pode reduzir pela metade. Né? Estão tendo cada vez filhos mais tarde e um número menor de filhos. Entra a reprodução assistida em algumas situações para poder ajudar. Né? É isso, Thaís. Acho que a conversa foi muito boa. A gente conseguiu aí abordar vários temas que vão ser interessantes para colocar em debate. Né? E a gente fica aberto a qualquer discussão, algo que esteja relacionado aí às perdas gestacionais e às tentantes. A gente espera que o Bento venha com muita saúde, que o Gomes Farias receba mais um neto, né? Que seja mais um neto alvinegro. Exato. E que possa trazer muita felicidade na sua família. Como eu falei no começo, eu cresci quando era criança. Naquela época a gente ainda escutava jogo no radinho, quando eu não ia para o estádio, no radinho de pilha, e a narração era do Gomes Farias. E fiquei muito emocionado com a homenagem que vocês fizeram no último final de semana, né, dele citando lá como as coisas se encontram, né, depois de anos, uma admiração que eu tinha pelo Gomes Farias, que ainda tenho, e vejo ele agradecendo a vinda do Bento. Então, fico muito feliz. Muito obrigada, doutor. Amém aí por tudo que o senhor desejou, né? Desejo em dobro que você consiga, inclusive, pelas suas mãos aí, conseguir trazer essa felicidade que eu sinto hoje para muitas mulheres, né? São muitas mulheres que sonham em ser mãe, né? E às vezes esse sonho fica mais difícil, mas hoje são tantas possibilidades, a medicina está avançando cada vez mais e a gente ter essa possibilidade de encontrar o que a gente tem, de conseguir remediar muitas vezes, né, o tratamento certo, enfim, mas que as pessoas que assistam também esse vídeo, né, consigam ter uma esperança, que foi o que eu tive, né, ao conversar com vocês o tempo todo, e saber que podem encontrar algo, e que encontrar algo às vezes é muito bom, né, porque direciona, seja algo bom ou ruim, mas você sabe o que você tem, você sabe o que você precisa saber. E eu acho que terminar essa conversa dizendo que, além da medicina, né, eu digo que Deus é o médico dos médicos, que a fé, ela move montanhas, ela faz acontecer, o Bento é um grande milagre diante de todas as nossas descobertas, e que você continue tendo muita fé, né, que sua hora vai chegar, porque tudo é no tempo de Deus, não é no nosso. E é isso, muito obrigada. E a gente está aqui só para orientar, né? Muitos às vezes questionam, você está brincando de Deus? Não, eu não, em nenhum momento a gente vai contra os desejos dele. A gente está aqui apenas para mostrar um caminho e tornar essa jornada para os casais, que a jornada seja cada vez mais leve. Tá? A gente não impõe nenhum tipo de
não, o seu caminho tem que ser aqui. A gente mostra as possibilidades e junto a gente vai construindo. Obrigado, Thaís. Obrigada.